Daí, pessoal, então vamos à continuação do vídeo anterior, né, que eu gravei a resolução da letra A e B, e agora tem ali C, D e E. Por redução da equação dada à forma padrão, determine se representa ou não uma circunferência. Se for, encontre seu centro e raio. Então assim, ó, eu vou colocar rapidamente aqui uma introdução teórica de apoio para a resolução dessa questão aqui, tá? Então assim, ó, a equação representada genericamente para uma circunferência, vou colocar assim: ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cx mais dy mais ex que multiplica y mais f igual a zero. Então, para que essa equação aí represente, para que ela possa representar uma equação de uma circunferência, são necessárias três condições. A primeira condição é que os coeficientes a e b, ou seja, antes do x ao quadrado e antes do y ao quadrado, eles devem ser iguais. Então, os coeficientes a e b devem ser iguais e devem ser ao mesmo tempo diferentes de zero. Então são diferentes de zero e iguais entre si. A segunda condição é que não se manifeste esse termo aqui, ó, xy. Então esse termo não pode aparecer na equação da circunferência. Então quem é que garante isso? Quem garante isso aqui é o coeficiente e sendo igual a zero. Então, se o coeficiente é zero, 0 vezes xy, desaparece isso, né? Então, isso aqui faz com que o xy não aparece. Ou não apareça. Ok? E a terceira e última condição se refere ao raio. Aí, só lembrando para ti que o raio ele pode ser calculado a partir da expressão raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado menos termo independente, né, tirando a raiz. Então, para que esse raio exista, é necessário que esse interior, que esse radicando aí, seja um valor positivo, né? Ou zero, né? Depois eu falo sobre o zero, vou considerar só ele positivo. Então, esse interior aqui, a ao quadrado mais b ao quadrado menos termo independente, isso tem que ser maior que zero. Se ele for igual a zero, essa raiz vai existir, não vai ter problema, né? Eu terei raio igual aí raiz de zero. E raiz de zero é zero, então eu tenho um raio igual a zero. Quando o raio é igual a zero, significa que na realidade a equação não representa uma circunferência, sim representa um ponto. Ok? Bom, aí tem as três condições, então vou aplicar isso na letra C. E aí de pronto, ó, já verifico que os coeficientes A e B são iguais. Então, primeira condição está satisfeita, né? A e B são iguais. Ok. Então, A é igual a B. O A é 4 e o B também. Segunda condição, eu não estou vendo aqui nessa representação o termo em xy. Não tem x multiplicando y. Então, a segunda condição está satisfeita, né? Vou dizer aqui, ó, que o e é igual a zero, pois o xy não se manifesta. E a terceira condição se refere ao raio. E aí está dito ali, ó, aqui, ó, que essa expressão a ao quadrado mais b ao quadrado menos termo independente tem que ser maior que zero. Bom, quem é este A e quem é este B? São os coeficientes do centro. Então, o centro aqui, ó, é formado pelos coeficientes A e B. Esses valores de A e B, eles são melhor determinados quando a equação apresenta como coeficientes do x ao quadrado e y ao quadrado 1. Então, é bastante interessante que eu tenha aqui, ó, 1x ao quadrado e 1y ao quadrado. E para eu conseguir isso, o que eu faço? Eu divido esta equação, toda ela por 4. Eu vou dividir e vou anotar aqui embaixo, ó.
Então eu tenho, dividindo por 4, x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí aqui 28 por 4 dá 7, então mais 7x. Menos 8 aqui por 4 dá menos 2, menos 2y. E mais 53 por 4, aí não dá exato. Eu deixo na forma fracionária 53 quartos igual a zero. Tá aí a equação dividida por 4. E aí como que é o centro? Bom, o centro, eu pego o coeficiente do x aqui, que é 7, ó, troco o sinal e divido por 2. Então o 7, trocando o sinal e dividindo por 2, dá menos 7 meios. E para o coeficiente b, né, aqui é a e b. Ó. O a eu já defini, menos 7 meios. E o b, para definir o b, eu pego o coeficiente do y, que é menos 2, troco o sinal e divido por 2. Mesma coisa que eu fiz com o 7. Troquei o sinal e dividi por 2. Aqui eu também troco o sinal e divido por 2. Menos 2 troca o sinal é 2. 2 por 2 é 1. E aí eu tenho coeficiente o b, né? A ordenada do centro é 1. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, o a então definir que é menos 7 meios, menos 7 meios ao quadrado, mais o b, tá aqui, ó, b é 1, 1 ao quadrado, menos termo independente, não é esse, tá? É esse aqui, ó. Termo independente 53 quartos, isso é igual, ou, aliás, isso tem que ser maior que zero. Menos 7 meios ao quadrado, isso vai dar mais 7 ao quadrado, 49. 2 ao quadrado, 4. Mais 1 ao quadrado é 1. E aqui menos 53 quartos. Isso tem que ser maior que zero. Faço redução ao menor denominador comum. 4 por 4, 1 vezes 49, 49. Mais 4 por 1, 4 vezes 1, 4. 4 por 4, 1 vezes menos 53, menos 53. Isso tem que ser maior que zero. 49 mais 4 dá 53. 53 menos 53 dá zero. Então aqui eu estou tendo zero dividido por 4. Ou seja, isso dá zero. Então estou obtendo aqui, ó, zero maior que zero. Zero maior que zero não é falso. O que significa isso? Significa que essa equação, vou botar assim, ó, a equação dessa letra C aí, né? A equação não representa uma circunferência. Ok? E aí, fechamos então, né, essa letra C. Só para confirmar aqui, ó, observe que quando eu fiz esse cálculo desta expressão aqui, ó, eu encontrei zero. E como eu falei antes, né, quando tu encontra zero aqui, significa que esta equação, na realidade, ela significa o quê? Significa um ponto. Então, é uma representação de um ponto. E esse ponto, inclusive, é o ponto C, menos 7 meios e 1. É como se fosse o ponto C, aqui o ponto C é o centro, ó, menos 7 meios e 1. Aí é tipo aqui um raio igual a 5, a circunferência ficaria desse tamanho. Aí um raio igual a 3 ficaria menor. O raio igual a 1 menor ainda. E o raio igual a 0, daí não teria nem circunferência. Seria só o centro. É como se fosse isso. Raio igual a 0 é isso. É só a representação do próprio centro. Centro não tem afastamento, né? Não tem distância para os pontos formadores da circunferência. A distância é 0. Então não tem novos pontos que formariam a circunferência. Enfim. Letra D. Faço a mesma busca pelas condições. Primeira condição, A igual a B, e observo que realmente, olha aqui, ó, A igual a B, 16 igual a 16. Primeira condição está satisfeita. A igual a B. Segunda condição, observo a não presença do termo em xy. Não tem x multiplicando y. Então, se eu não tenho xy, eu digo que o e é igual a zero, né? Aqui, ó, coeficiente e igual a zero, porque eu não estou presenciando aí xy. E aí, a terceira condição é aquela que se refere a
a ao quadrado mais b quadrado menos termo independente. Isso tem que ser maior que zero, quer dizer, isso é a garantia da existência de um raio. Para fazer isso eu preciso do valor do a e do b, né? O valor do a e do b é interessante que eu retire da equação com coeficientes para a e b iguais a 1. Então é necessário, ou é interessante que aqui seja 1 e aqui também seja 1. Para fazer isso, eu divido esta equação por 16. E aí vou escrevê-la aqui embaixo. 16x ao quadrado divide por 16, vai dar x ao quadrado. 16y ao quadrado divide por 16, vai dar mais y ao quadrado. Menos 64x divide aqui por 16, isso vai dar menos 4, então menos 4x. 8y divide por 16, isso vai dar 1 meio, né? Vai dar y sobre 2, ou 1 meio de y. Então, mais 1 meio de y, ou y sobre 2. E o outro ali, 177 por 16. E essa divisão aí não dá exata, né? Então, vou deixar indicado na forma fracionária 177 16avos. Isso é igual a zero. A partir daí eu monto o centro dessa circunferência. Então o centro é feito como? Eu pego aqui a coordenada, o coeficiente do x menos 4, troco o sinal e divido por 2. Trocando o sinal do menos 4 é 4, dividindo por 2 dá 2, e aqui eu tenho 2. Para fazer a coordenada y do centro, a mesma coisa. Pego essa coordenada aqui, esse coeficiente, 1 meio, troco o sinal e divido por 2. Então seria menos 1 meio dividido por 2. Isso é o mesmo que menos 1 meio multiplica pela segunda invertida, né? Que 2 sobre 1 inverte 1 sobre 2. E menos 1 meio vezes menos 1 meio vezes 1 meio dá menos 1 quarto. E aí eu tenho então a ordenada aqui menos 1 quarto. Então essas são as coordenadas do centro. Isso aqui é o A, isso aqui é o B. Substituindo 2 ao quadrado mais b ao quadrado menos 1 quarto ao quadrado menos termo independente, aí está aqui, né? 177 16avos, isso tem que ser maior que zero. 2 ao quadrado, 4, mais menos 1 quarto ao quadrado, isso vai dar mais 1 16avos, menos 177 16avos. Isso tem que ser maior que zero. Reduz ao menor denominador comum, 16. 16 divide por 1, 16, vezes 4, 64. Mais 16 divide por 16, 1, vezes 1 dá 1. E aqui menos 16 por 16, 1, vezes 177, 177, isso tem que ser maior que zero. 64 mais 1, 65. Então eu tenho 177 menos 65. Deixa eu fazer aqui no rascunho. 177 65. Dá 2, dá 1. E dá 1, né? 7 dá 12, dá 2. 7 dá 1, dá 1. 112. Então isso está dando menos 112. Divide por 16. Maior que zero. Já sei que a equação não representa porque está dando negativo aqui, ó. Então tem que ser maior que zero dando negativo. Já sei que não representa. Mas eu vou dividir isso, 112 por 16. Acho que dá 6, 60, 36, dá 7, né? 70 com mais 40, redondinho. 7 vezes 16, 112, zerou. Então isso aqui dá menos 7. Menos 7 maior que zero. Menos 7 maior que zero? Não, é falso. Então, essa equação, né? Essa equação da letra D. A equação não representa uma
circunferência. Ok? E aí vamos para a letra D. Aliás, para a letra E, é o último exercício, está na outra lâmina. Aqui. Já tenho as condições aqui colocadas, né? As três condições. A igual a B diferente de zero. O E igual a zero para não manifestar o xy. E também que A ao quadrado mais B quadrado menos termo independente seja maior que zero. Então começo aqui pelo A e B. O A é 9 e o B é 9. Pô, então A igual a B. Ok. Representa, ou pelo menos está representando, está satisfazendo a condição. Não seria uma circunferência já descartado de cara se fosse 9x ao quadrado, por exemplo, mais 8y ao quadrado. Olha só, coeficientes diferentes significa já que não tenho aí a presença de uma circunferência, ok? Bom, a presença do xy não está se manifestando, né? Então significa que o E, se não tem xy, então o E é igual a zero, né? Eu não estou vendo xy aí. E a terceira condição é a respeito do raio. Então a expressão A ao quadrado mais B ao quadrado menos termo independente tem que ser maior que zero. O A e o B são as coordenadas do centro, né? X do centro e Y do centro. Para eu encontrar o X do centro e o Y do centro de forma mais rápida, mais adequada, é manter coeficiente do x ao quadrado 1 e aqui também 1. Para acontecer isso, eu divido toda essa equação por 9. E aí, fazendo a divisão, eu tenho 9x ao quadrado por 9, dá x ao quadrado. 9y ao quadrado divide por 9, dá y ao quadrado. 72x divide por 9, vai dar 8x. Menos 12y divide por 9. Aí eu vou simplificar, né? Colocar aqui no rascunho. Menos 12 divide por 9. Simplifica por 3. Menos 4 terços. Então aqui menos 4 terços de y. E mais 103 divide por 9. Já que essa divisão não é exata, deixo na forma fracionária. E aí agora a partir daí eu tiro o centro. O centro tem como coordenada x do centro, que é o meu A. X do centro aqui, ó. Eu vou usar o coeficiente do x, trocando o sinal e dividido por 2. Então, trocando o sinal e dividido por 2, isso dá menos 4. O mesmo eu faço com a coordenada y. Troco o sinal e divido por 2. Trocando o sinal é 4 terços. Vou fazer aqui no rascunho, 4 terços. E aí divido por 2. Isso é o mesmo que 4 terços vezes 1 meio. Já posso simplificar aqui, mas não vou fazer isso. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 2, 6. Agora sim eu simplifico por 2, que dá 2 terços. Então aqui eu tenho mais 2 terços. E agora eu vou para a substituição. O A é menos 4. Está aqui o A. Menos 4 ao quadrado. Mais B ao quadrado, 2 terços. 2 terços ao quadrado, está aqui o B. Menos termo independente, 103 nonos. Isso tem que ser maior que zero. Menos 4 ao quadrado dá 16. Mais 2 terços ao quadrado mais 4 nonos. Menos 103 nonos. Isso tem que ser maior que zero. Vou continuar aqui do lado. Vou usar aqui mínimo múltiplo comum, que é o 9. 9 divide por 1, 9. 9 vezes 16 dá 90, com 54, 144. 9 divide por 9, 1 vezes 4 dá 4. 9 divide por 9 dá 1. Vezes menos 103, menos 103. E isso tem que ser maior que zero. 144 mais 4 dá 148. 148 menos 103 dá 45. Então isso está dando 45 nonos.
Tem que ser maior que zero. E realmente 45 nonos é maior que zero, né? Porque é positivo. Inclusive 45 nonos dá 5. 5 maior que zero, verdadeiro. Então essa equação aí representa a equação, ela representa, pode representar uma circunferência. Ok? E quando representa circunferência, ó, ele pergunta, encontre o seu centro e raio. O centro eu já tenho. O centro é esse aqui, ó. Menos 4 e 2/3. E o raio está aqui, ó. O raio é a raiz dessa expressão a ao quadrado mais b quadrado menos ti. Então, logo, o raio vai ser a raiz disso aqui, ó, que eu resolvi. E quanto que deu quando eu resolvi tudo isso? Bom, olha só, deu 5. Então, o raio é raiz quadrada de 5. Centro menos 4, 2/3 e raio igual a 5. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela visita. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.